Olá pessoal, hoje nós começando mais um podcast, hoje com a presença especial do Dr. Cledson, onde nós vamos contar um pouco da história dele, como foi a vinda, a chegada dele aqui em São Gabriel do Oeste, também um tema que está em abrangência, que é o Novembro Azul, a saúde do homem. Olá Dr. Cledson, tudo bem com o senhor? Oi Edson, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo, pelo motivo de muita importância, né? Falar do Novembro Azul, a gente está aqui com muita disposição. Que bom, doutor. Obrigado por aceitar o convite. Doutor, como que surgiu a medicina na sua vida, assim? Conta um pouquinho para nós. Joia. Então foi assim, eu estudava na Escola São Gabriel, na década de 80, né? E na 7ª série a gente tinha o assunto o corpo humano, e aí eu fiquei fascinado sobre o corpo humano. Sim. E isso tem algum tempo, eu estava na 7ª série isso. E aí a partir daí me surgiu a ideia e eu comecei a ficar fascinado e quis medicina. Então, já tem um pouquinho de tempo, né? Desde 1988, 89, nessa época mais ou menos que a gente estava com essa ideia. E aí sempre eu busquei isso, tinha como um objetivo de vida. Para mim ser médico foi um objetivo de vida. Eu fiquei insistindo, estudando as dificuldades até a gente conseguir. Sim. Ser médico hoje é cuidar de pessoas, amar vidas. Isso. Então, o médico, eu sempre falo, né? O médico é aquele profissional que ele tem que gostar de pessoas, né? Sim. Ele vai estar lidando com as pessoas e o cuidado com as pessoas, o cuidado com a saúde. Esse é o fundamental. E outra coisa super importante é gostar de estudar. O médico, ele tem que gostar de estudar. A vida do médico é estudar. Então, a gente pensa assim, gostar de pessoas e gostar de estudar. Aí você consegue chegar lá. Sei. Doutor, e o senhor formou aqui no Mato Grosso do Sul mesmo? Onde que foi? O senhor fez a sua faculdade? Isso, eu me formei na Universidade Federal da Grande Dourados, o UFGD, aqui no estado, né? E depois que eu me formei, já voltamos a São Gabriel trabalhar. Sim. O senhor me contava antes que o senhor veio morar para cá em São Gabriel quando tinha 2 anos de idade. Isso. Então, chegamos, eu, meu pai e minha mãe, nós chegamos em São Gabriel em 1980, eu tinha 2 anos, né? E chegamos em fevereiro e em maio São Gabriel se tornou município. Estamos morando desde então aqui na nossa cidade. Doutor, como que é para o senhor que chegou ainda pequeno nessa cidade, ver essa cidade crescer e desenvolver como está se desenvolvendo? Eu fico muito orgulhoso, né? Estou aqui porque até tem a questão, né? O médico ele tem oportunidade de trabalho e eu escolhi voltar para São Gabriel. Eu escolhi estar aqui. É uma cidade que eu tenho uma história aqui. Eu sou criado aqui, muitos amigos. Onde eu vou, eu conheço as pessoas, os lugares que eu passei aqui. Então, e ver essa cidade crescer, para mim é um motivo de muito orgulho. Eu fico muito feliz. Muito importante. Doutor, quando o senhor formou, né, em Dourados, o senhor disse que optou por voltar. Como é que foi? O senhor teve algumas outras propostas fora? Ou o senhor não pensou, vou formar, vou voltar para minha cidade, vamos dizer, natal e querida, né? Por mais que o senhor não nasceu aqui, mas é daqui. Então, assim, como foi essa volta, assim, Isso. Então, assim, eu estava na faculdade, eu estava com os planos de retornar para prestar um trabalho aqui. Eu estava na faculdade e vinha nas minhas férias aqui em São Gabriel, no Hospital São Francisco, o Dr. Osvaldo me deu oportunidade de fazer estágio nas férias, no Hospital Municipal também. Eu fazia nas minhas férias de Dourados, eu já vinha para cá, acompanhava o Dr. Osvaldo, Dr. Ricardo, Dr. Renato, doutora Eva, Dr. Célio, essa turma toda estava comigo desde aquela época, né? Então já fazia os estágios, já estava com essa ideia de voltar depois e voltar para cá, estar trabalhando aqui com o pessoal. E como foi assim pegar experiências, essa questão do estágio com grandes médicos como o Dr. Ricardo, como o Dr. Osvaldo, doutora Eva, né? Também. Isso. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido esses médicos, ainda amigo deles. Infelizmente o Dr. Ricardo não está fisicamente entre a gente, mas está olhando para a gente, né? Sim. Com certeza. Para mim é um motivo de orgulho, né? Desses médicos, são grandes médicos que estão aqui na nossa cidade trabalhando ainda, né? Eu tenho muita alegria de poder dizer que sou amigo deles. Sim. Muita gratidão a eles, sabe? Muita mesmo. Aprendeu bastante com eles. Muita. O Dr. Ricardo foi quem primeiro me deu oportunidade de entrar no centro cirúrgico. Foi com ele aqui em São Gabriel, né? Olha só. Então, assim, tenho muita lembrança boa desses médicos, sabe? Muita mesmo. Sim. Teve alguém que o senhor, assim, na caminhada, o senhor falou assim, eu vou me espelhar nesse médico, eu quero ser igual a ele, assim? Na verdade, eu tive muitos professores, eu falo, né? Muitos médicos bons que
não vou citar nome porque senão eu posso Sim, pecar até, mas sim. assim, tem muitos médicos bons que a gente sempre buscou pegar um pouco de cada desses médicos para a gente poder ter um perfil de trabalho, né? Então foi uma somatória de vários profissionais que a Vários gente profissionais. conseguiu ter uma linha de tratamento. Sim. Quando o senhor formou, né, o senhor fez residência, isso, Eu quando me formei, eu trabalhei como clínico geral. clínico geral. Depois eu fui fazer as especializações, onde eu fiz a especialização em homeopatia. Sim. Depois eu fiz a especialização em acupuntura. Logo após que terminei as especializações, eu tirei o título de especialista de ambas. Então eu tenho o título de especialista das duas, homeopatia e acupuntura, né, são minhas especialidades. E depois fiz uma pós-graduação em medicina do trabalho. Então hoje eu trabalho na estratégia de saúde da família, sou médico concursado aqui da prefeitura, né? Sim. Faço posto de saúde, a parte de clínica geral, saúde da família e também atuando nas minhas especialidades, homeopatia e acupuntura também. Sim. Homeopatia os medicamentos tirados das plantas, certo? Como que eu posso dizer a definição certa? A homeopatia é uma terapêutica médica, uma terapêutica onde a gente busca o equilíbrio do organismo, né? Sim. E os remédios são tirados dos 3 reinos da natureza, né? Do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Sim. Então, ali que são extraídos os medicamentos é onde a gente pode, após uma consulta ampla, que é a consulta homeopática, identificar o desequilíbrio e poder, com o medicamento, ajudar o equilíbrio da pessoa. Doutor, nós podemos observar, o senhor falando um pouquinho desses 3 elementos, podemos ver que a solução para os problemas do ser humano está na natureza. Isso. Podemos dizer assim. Isso. E dentro da acupuntura, a medicina chinesa, ela é muito olhar para a natureza. Então, a vida é um ciclo, né? Sim. Tudo é um ciclo. Dia, a noite, a gente vive de ciclo. E a gente tem muito isso para a natureza. E isso é muito importante. Sim, esse equilíbrio, né? Exatamente. Doutor, o senhor acabou citando também que o senhor é médico do SF Estratégia Saúde da Família. Saúde da SF, Família. Isso. Faz quanto tempo que o senhor trabalha no SF? Praticamente 15 anos. 15 anos Desde já. que eu me formei, eu atuo na área. Trabalhei muitos anos no SF lá do Redondo, depois no SF do Correio e agora estou aqui no Prima Fissone. Então Sim. tenho praticamente em torno de uns 15 anos 15 em média anos. trabalhando já na Estratégia de Saúde da Família. Como que é esse trabalho, assim, estar ligado diretamente com a população, né, nos programas básicos de saúde? Como que é esse trabalho, assim? Conta um pouquinho para nós. Legal. É uma área fascinante porque o médico de família, ele é um médico que atende tudo. Então a gente atende crianças, gestantes, idosos, a gente atende as pessoas como um todo, a gente busca o tratamento integral das pessoas. A medicina de família, ela tem esse lado de integratividade, atender a pessoa como um todo, todas as áreas. É um trabalho muito assim importante, o trabalho que a gente realiza pelo vasto atendimento que a gente faz com as pessoas, e eu acho fundamental e sou muito feliz nesse trabalho que eu faço. Sim. O senhor atende muitos pacientes? Muitos. Assim, na questão das... Muitos. A maioria dos pacientes hoje, eles são mais crianças, mulheres, homens, como são? Então, de um modo geral, a gente atende mais crianças e mulheres. O homem é menos. É menos. É uma situação até de que a gente vai estar conversando, né? A dificuldade que o homem tem de buscar o atendimento médico. O homem, ele tem essa dificuldade. Sim. Ele vai menos ao médico. E isso é um problema. E por isso que, inclusive, tem agora até o Novembro Azul, é para chamar atenção, né? O homem precisa se cuidar. Então, o homem vai menos ao médico. Infelizmente, não era para ser assim. Sim. Né? Porque, na realidade, ele é o esteio da família, né? Com certeza. Ele é peça... Todos são peça fundamental, mas o homem, ele tem uma grande importância nessa questão de ser o sacerdote, de prover muitas vezes, né? Por mais que hoje nós temos várias famílias que são sustentadas pelas mulheres, pelas avós, né? Os avós, então, essa grande importância do homem. O senhor acredita que, pela experiência que o senhor tem, essa é uma questão cultural, é uma questão de medo? Na verdade, é uma soma de fatores, né? O médico tem uma questão de cultura de não buscar muito. O médico, o homem, né, perdão, ele tem essa questão de não buscar muito médico, ele é mais resistente a tratamento, o homem quer ir para o trabalho, mas vem da natureza, né? A mulher, ela tem uma natureza mais de cuidado. A natureza da mulher é uma natureza de cuidado, então ela tem um cuidado. Ela é mãe, ela cuida, ela faz parte dela. O homem, ele tem mais uma característica de ir para o mundo, de explorar, de ir para o trabalho. Sim. Então isso afasta às vezes do seu cuidado. Por isso que esse é às vezes um problema, que gera um pouco, tem uma questão cultural, mas tem uma questão também de ser do jeito dele ser.
que não pode ser assim. Na verdade, a gente precisaria resgatar. O homem tem que vir buscar se cuidar mais. Sim, muitas vezes, né, a gente aprende que o homem não chora, né? O homem não expõe, o homem não fala muitas vezes, né? Ele não fala daquilo que ele está passando, da sua dificuldade. E muitas vezes da sua dor, não é nada, vou deixar para depois, e muitas vezes acontecem Exatamente. os grandes problemas, né? Exatamente. E é isso que é o problema, né? As pessoas, que é uma questão cultural, que nem a gente estava até conversando, as pessoas muitas vezes buscam o médico só na doença. Sim. E sendo que a gente tem que se preocupar muito mais com a saúde. Sim. A gente precisa cuidar da saúde. Cuidar da saúde é uma coisa, cuidar da doença é outra. E o grande foco, né, mas é uma questão cultural, a gente tem que resgatar, buscar cuidar da saúde. É fundamental. Sim. A maioria das doenças que o senhor tem atendido, vamos falar um pouquinho dos homens agora, né? Nos perdoem as mulheres, mas assim, o que o senhor tem atendido os homens, assim, qual é a maior causa dos homens procurarem muitas vezes o atendimento, né, no SF, no postinho de saúde, como disse? O homem, ele procura menos o atendimento médico, de um modo geral, né? Que a gente está conversando, mas as grandes, quando procura o médico, geralmente é pelas causas básicas, a gente fala. Dor lombar, algum problema digestivo, problema cardiovascular. Geralmente o homem vai procurar mais por essa situação. Geralmente quando não está bem mesmo, sabe? Sim. Essa é a maneira que o homem tem que buscar. E esse momento de novembro, inclusive hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Esse dia foi instituído lá na Austrália em 2013. Então temos 20 anos já. Sim. E aí foi instituído o Novembro Azul. Sim. Depois disso. Então temos 20 anos já trabalhando sobre isso, né? Da importância do homem. Quando a gente fala do Novembro Azul, a gente está tentando resgatar também a saúde do homem de modo geral. Sim. O câncer de próstata, que é um grande problema de saúde pública que a gente tem, né? Mas também a resgatar a saúde do homem. Sim. Para o homem buscar se cuidar mais. Sim. Ter mais cuidado com a sua própria saúde. Sim. Isso que eu até ia perguntar para o senhor. A maior incidência de câncer no homem é do pulmão? Onde que é? Então, assim, o grande campeão de câncer hoje, no homem e na mulher, é o câncer de pele, não melanoma. Então, a primeira causa de câncer hoje é o câncer de pele, não melanoma, um outro tipo de câncer. No homem, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum. Mais comum. Então, o segundo câncer mais comum no homem é o de próstata. E a incidência é muito grande. Sim. Né? Daí a importância, a preocupação nisso, da gente poder identificar logo os sintomas, porque se diagnosticado precocemente, a chance de cura é maior que 90%. Quando pega um caso adiantado, é muito mais difícil de cura. Sim. Fica um tratamento mais paliativo, então é muito mais difícil. Daí a importância da gente estar atendendo logo no início para poder curar o paciente. Por isso que muitas vezes nós homens precisamos fazer os exames de sangue, fazer os exames periódicos, né? Como a mulher também faz, né? Exatamente. Então o homem tem que buscar o médico para, durante uma consulta, cada caso é um caso. O médico vai estar avaliando que exame vai estar te pedindo, Sim. de acordo com o seu perfil, com os seus sintomas, para poder fazer uma triagem para você e fazer os exames necessários para poder estar avaliando a sua situação. Sim, é muito importante. Isso. E muitas vezes, como o senhor disse, é melhor a gente se achar problema, né, alguma coisa, achar no início para que seja o maior índice de cura, né? Isso. Na sua concepção e o seu entendimento como médico, a partir de que idade os homens precisam fazer esses exames periódicos? Então, assim, não tem de um modo geral, não tem uma idade. Cada caso é um caso, depende dos sintomas, do que a pessoa sente, é uma questão individual. Mas quando a gente fala em questão de próstata, de um modo geral, a gente pensa assim, todo homem a partir dos 50 anos ele tem que pensar nisso, né? Sim. A próstata é uma estrutura ligada ao aparelho reprodutor masculino, é uma glândulazinha pequena, situada abaixo da bexiga, né? Onde passa a uretra por ela, e ela começa a crescer com o passar da idade. Então, ela vai crescendo conforme o envelhecimento do homem. De um modo geral, a gente pensa assim, a partir dos 50 o homem tem que começar a se preocupar em fazer alguns exames em relação à próstata. Porém, homens que tiveram parentes de primeiro grau, por exemplo, o pai ou o próprio irmão, que tiveram câncer de próstata jovem, esse homem ele deve já procurar o médico mais cedo para estar avaliando. Sim. Então a gente pensa a partir de 45, por ele já tem que se preocupar antes do que a rotina de um modo geral. Sim, é importante, né? Doutor, o câncer de próstata, ele pode dar em jovens de 30, 25, 35? Pode, mas não é comum. Não é comum. Não é comum. O câncer de próstata é uma doença, assim,
bem comum depois, geralmente na década de 60, dos 60 anos, em média ali tem bastante, né? Pode dar em qualquer idade, mas não é comum no jovem, né? No jovem é comum outros tipos de câncer, né? Mas não dá para dizer que não possa ter. Está isento, Está né? isento, né? Mas é mais comum nessa idade, do meia-idade que a gente fala, né? O que o homem, nós homens, podemos fazer para estar prevenindo, se há algum remédio de prevenção para... Então, na verdade, a gente precisa cuidar da saúde da gente para a gente evitar não só o câncer de próstata, mas qualquer tipo de câncer ou doença. Então, assim, o que a gente pensa? Atividade física regular. A gente precisa ter atividade física regular. A gente precisa cuidar com a alimentação, né? Fundamental. Já estão mostrando, né, que a alimentação muito gordurosa, carne vermelha, isso tudo tem muito a ver com algumas doenças. Então, atividade física regular, uma alimentação saudável, cuidado da mente, muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Isso tudo é um fator que vai ajudar. Isso é importante. Veja que eu falei uma coisa importante, cuidar da saúde mental também. Por quê? Porque o adoecimento das emoções, isso leva ao adoecimento físico. Sim. Né? A gente precisa cuidar muito das nossas emoções, pensando em tudo. Cuidados de várias doenças. Isso é fundamental. O senhor acredita que a nossa população hoje, de modo geral, ela está doente mentalmente? A gente tem muitos problemas, né? Hoje a gente tem muitos problemas na modernidade. A modernidade está levando a alguns adoecimentos, né? Então, assim, uma doença hoje que tem muito, né? O quadro de depressão e ansiedade. A gente está com muitos casos. É preocupante isso hoje que na sociedade, essas situações. Mas a modernidade leva, né? O nosso dia a dia é ansioso. São compromissos, acelerado. Isso leva à ansiedade. O segredo é como administrar isso. O que eu tenho que fazer para cuidar disso? Porque a modernidade está aí, os compromissos estão ali, mas de que maneira que eu vou ter os compromissos, as situações e vou cuidar de mim, da minha saúde mental? Então esse talvez seja o segredo para que eu possa manter a calma, manter a tranquilidade, para poder viver bem. E uma coisa fundamental é a gente precisa de contato com a natureza, né? A gente é da natureza, a gente faz parte da natureza. Então é muito importante a gente manter um contato com a natureza. A gente nota uma coisa interessante, as pessoas que se afastam da natureza, elas adoecem mais. Então se você ficar muito fechado, dentro de um apartamento, muito trancado, aquilo lá, adoece. Tanto é que olha que interessante, quando você está de férias, quando você quer relaxar, você quer aonde? Na natureza. Você quer ir na praia, você quer ir no rio. Porque floresta, quando você volta... fazer uma caminhada. Exatamente. Quando você volta do rio, da praia, você não volta melhor? O contato com a natureza é muito importante. Ele relaxa, te equilibra. O rio, uma cachoeira, você entrar naquela água, te deixa cheio de energia, acalmando as tensões. Então, o contato com a natureza é muito benéfico para manter a saúde. Sim. O senhor acredita, então, que as pessoas hoje, elas devem colocar, conforme, né, os seus trabalhos, os seus afazeres, um contato aí, pelo menos uma vez cada 15 dias, uma vez cada semana? Na verdade, a gente precisa manter esse contato, né? O que a gente puder ter um contato com a natureza, com o ar livre, com as árvores, com água, isso é saudável demais, né? A gente precisa manter um contato com a natureza. A natureza é nossa, a gente faz parte dela. Nós não somos a parte, nós somos uma coisa só. Então, a gente manter esse contato é importante. Quanto mais a gente puder fazer exercício, caminhar, a gente tem uma pista de caminhada bem legal aqui para caminhar na cidade. Tem o com árvores, tem o parque ecológico. Isso é muito bom. A gente precisa estar fazendo esses exercícios em lugares assim. Isso são os benefícios das pessoas que moram no interior, né, doutor? Isso é outra coisa importante. A gente tem uma vida diferente aqui, né? Então, você morar num grande centro é diferente. Aqui apesar que Campo Grande também é um pouco arborizado, mas São Gabriel... Então você está aqui no trabalho, você almoça em casa tranquilo. No grande centro, não. No grande centro você tem que ficar no trabalho. Difícil você ir até a casa. Uma marmita, pedir ou comer, né? Isso é fator estressante. Então as pessoas se estressam mais. O trânsito. Isso. Então uma cidade de menor porte, você tem uma qualidade de vida. É importante. É importante. O senhor sempre morou, o senhor só foi morar na cidade grande, vamos dizer assim, quando o senhor foi fazer a faculdade. Isso. E não pensou duas vezes em voltar a morar. Isso. Sua família constituída aqui em São Gabriel também. Minha família está aqui, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, sou casado, tenho filhos, a gente mora todos aqui. Pretende ensinar esses ensinamentos aos seus filhos. Isso, com certeza. A ideia é passar isso de geração adiante, né? E estamos aqui e gostamos muito daqui, né? A gente chegou, como eu falei, um tempo bem grande já em São Gabriel. Vimos essa cidade crescer na época que a gente está aqui.
época de aqueles poeirões, a gente viu tudo isso, né? Eu vi muito isso, e hoje São Gabriel é muito diferente, né? Bonita cidade, Sim, uma cidade que está crescendo e tem muito futuro. Eu vejo São tem Gabriel muito, como uma cidade com uma perspectiva de crescimento, de futuro fundamental. muito próspera, né? Muito próspera, uma cidade próspera, essa é a palavra. Sim. E o senhor deve ter vários amigos médicos, né? Então, esses amigos, os seus amigos gostam também de morar aqui? Como que é, assim, o contato? O que que eles Sim. falam da nossa cidade? O Como pessoal que é? gosta, né? O pessoal gosta daqui. Os médicos mais antigos, né? Que estão aqui ainda, que Sim. o Dr. Oswaldo está aqui muitos anos, os outros também. E os mais novos que estão chegando, que pretendem ficar aqui, porque gostaram, gostam daqui. É uma cidade próxima, uma cidade com um grande futuro, né? E crescendo, e a gente vê oportunidade para todo mundo aqui, né? Eu acho importante isso. Sim. Doutor, agora entrando um pouquinho, voltando sobre essa questão da homeopatia, né, são remédios extraídos desses três componentes, elementos que nós conversamos. Isso. Então a pessoa ela vai no seu consultório, né? Só para mim entender um pouco. Ela vai, por exemplo, ela tem por exemplo, sofro de ansiedade ou depressão. Certo. Tem algum medicamento que é através da homeopatia para combater isso ou não? Boa pergunta. Tem. Na verdade, a homeopatia, essa terapêutica médica, ela tem mais de 200 anos, né? É uma especialidade médica aqui no Brasil hoje, desde a década de 80. E para ser médico homeopata, você precisa fazer a especialização, ter um título de especialista depois e ser médico para poder atuar. Então, como que funciona? Na homeopatia, eu não tenho um remédio para gastrite, para enxaqueca, para depressão. Mas eu tenho um remédio para o João, para o Pedro, para a Maria. É uma terapêutica que eu vou individualizar. A pessoa chega para consulta, a gente vai fazer uma consulta ampla, vai abordar vários aspectos e vai tentar identificar. A pessoa vem com uma queixa, né? Ah, meu problema é depressão. Tá. Sim. A gente vai tentar individualizar para ver o que é o adoecimento dessa pessoa e a gente vai, nesse momento da consulta, identificar um remédio que vai equilibrar ela. Então, assim, digamos que 10 pessoas viessem consultar pela mesma queixa, os 10 com depressão. Sim. Provavelmente, Edson, os 10 vão sair com remédios diferentes. Olha só. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Sim. Então, eu vou individualizar, cada pessoa tem uma característica, um jeito de sofrer, um jeito de expressar, Reagir às emoções. E aí a gente vai, durante a consulta, identificar um medicamento que vai estar ajudando essa pessoa dentro da sua individualidade. É uma terapêutica suave, uma terapêutica, um medicamento suave, não tem efeito lateral, mas que vai estar ajudando a equilibrar. A homeopatia ela busca o equilíbrio da pessoa, individualizando o medicamento indicado para ela, ela vai estar tomando esse remédio e ela vai estar se fortalecendo. E o interessante é assim, como o remédio ele não é para a doença, ele é para a pessoa, que a doença vai melhorar junto, a pessoa vai estar, ela volta a relatar que ela melhorou outras coisas. Por exemplo, a pessoa veio para consultar porque ela tinha, por exemplo, muita dor de garganta. Ah, eu tenho muita dor de garganta, vim tratar com homeopatia. A gente identifica, medica, e a pessoa às vezes volta e fala assim, nossa doutor, hoje eu estou dormindo melhor, eu estou mais tranquilo, o remédio é para ansiedade também? Às vezes a pessoa pergunta, né? É que o remédio, como ele busca o equilíbrio da pessoa, Sim. outros fatores vão estar melhorando junto. Então é assim que a terapêutica funciona. O remédio a gente identifica, manipula na farmácia de manipulação, e a pessoa vai fazendo tratamento e a gente vai acompanhando. Olha que interessante. Já a acupuntura é uma terapêutica também com esse mesmo foco de equilíbrio, porém a gente faz geralmente com as agulhas, né? Também a ideia é o equilíbrio. Não tem só agulha, a gente tem outras técnicas dentro da medicina chinesa também, mas o foco é mais ou menos o mesmo. Identificar o desequilíbrio e estar equilibrando a pessoa. Eu lembro que uma vez eu fui tirar o duplo J, né? No consultório do Dr. Joaquim, eu estava com muita dor de cabeça e o médico na época ele usou essa técnica da acupuntura, né? Que se eu não me engano as tensões passam na mão, né? Isso. Alguma coisa assim. Então, assim, foi tiro e queda, muito. Eu nunca tinha acessado a isso, nunca tinha participado e assim foi muito interessante porque a gente primeiro desconfia, né? Nunca viu, é novo. Então, são terapêuticas assim antigas, mas assim às vezes poucas pessoas têm acesso a todas essas informações, né? De como funciona. E isso às vezes gera preconceito, né? Sim. As pessoas, não funciona, não sei o que e tal. Na verdade, a gente precisa, antes de a gente, em tudo na vida eu acho, criticar, estudar sobre aquilo, perguntar para alguém, conversar sobre aquilo, né? Aí a gente pode tirar uma conclusão.
Só que, na verdade, são terapêuticas oficiais, Sim, médicas, sim. tem todo um preparo, tem todo um registro em cima Sim. disso, né? E tem uma resolutividade muito grande. A homeopatia e a acupuntura, elas fazem parte do SUS, elas Sim. estão na rede pública, né? E, infelizmente, ainda aqui a gente não tem, esperamos um dia até Sim. ter aqui em São Gabriel na rede pública para a população toda. Quem sabe um dia a gente tem interesse e quer que isso vá para frente. Sim. Assim como já tem em Campo Grande, a gente pode ter aqui mais à frente também. E continuando contando, então eu lembro assim que em 2 minutos, 2 minutos, eu tava muito rápido. Isso. Então, assim, foi uma experiência incrível, que hoje eu não teria medo, porque assim, a gente tem medo, né? Agulha, você pensa assim, homem já não gosta de ir no médico, já tá ali para fazer um procedimento J, ainda a pessoa agulha, mas agulha, né? Você Mas fica assim... super tranquilo. Sim, muito tranquilo, e assim foi questão como tirar com a mão, assim. E, inclusive, essa é uma outra pergunta, às vezes, que vem, né? Ah, homeopatia, acupuntura é lento, né? Vai demorar muito o tratamento. Não! Homeopatia e acupuntura são tratamentos rápidos. O que às vezes está demorando é porque o tempo da doença. Imagine que uma pessoa vem Sim. consultar com uma bronquite asmática há 30 anos. Eu não vou melhorar ela em 3 dias. Entende? E agora, uma pessoa que vem com uma doença que começou faz uma semana, eu vou melhorar ela rápido. Então, depende do tempo que eu tenho da doença instalada. Do corpo. A resposta vai ser, não é que a homeopatia e a acupuntura sejam lentas. Na verdade, é o tempo da doença. É um conjunto. É um conjunto de sintomas, mas são terapêuticas que atuam rapidamente. Porque hoje nós estamos muito acostumados a ir lá no hospital, tomar uma injeção, tomar uma Bezetacil, né? Muitas vezes para garganta, o senhor falou de garganta, né? Tomar uma Bezetacil, melhorar ali, né? Como a gente é ansioso por natureza, então a gente às vezes acaba, né? Ah, vamos no hospital, toma um remédio, toma um ibuprofeno, toma aquilo que tem muitas vezes, né? Mas é interessante a gente pegar a raiz, como o senhor disse, ouvir o caso e fazer o tratamento para não voltar mais, né? Fazer um tratamento correto. Então, assim, tá certo, a Bezetacil terapêutica tá correta, tá tudo certo. Mas eu posso estar associando. Por exemplo, com certeza. Eu fui lá, tomei uma Bezetacil e eu posso tratar com homeopatia também? Posso. Pode. Posso conciliar as terapêuticas? Posso. Então, assim, a gente pode estar associando as terapêuticas. A medicina é muito ampla, Edson. Assim que eu falo para os pacientes. Sim. A medicina ela é muito grande. E a gente tem muita terapêutica para poder estar atuando dentro de um adoecimento. O que a gente não pode é fechar o olho e falar que só tem um remédio. A gente tem que buscar o que puder ter dentro da medicina, né? Para tratar a pessoa. Quando a gente associa as terapêuticas, a gente melhora mais rápido, a gente fica melhor, mais forte. Como o senhor disse, né? Muitas vezes a pessoa vai para tratar uma ansiedade, né? É um conjunto de fatores que melhora. Mas muitas vezes ela usa um medicamento químico, podemos dizer assim, não sei se é a forma certa. Então ela toma um para ansiedade, ela toma um para dormir, ela toma um para acordar, ela toma várias coisas. Então a gente acaba se intoxicando, não sei se é a palavra certa. Né? Na verdade, tem pessoas muito medicadas hoje, né? O excesso de medicamentos, eu crio um outro problema. Eu crio um outro problema, né? Então, na verdade, também tem uma situação, né? As pessoas às vezes vão em vários médicos, então cada médico vai passar uma receita e quando você está tomando 10, 15, 20 remédios. Então, o ideal também é que a pessoa tenha 1, 2 médicos que vai te cuidar. Sim. O médico para te cuidar. Esse médico que vai te cuidar vai entender como que você dorme, como que você se sente, vai poder estar diminuindo os remédios, passando só o necessário. Eu sempre falo assim, medicamento é importante, mas a gente às vezes tem um tempo de uso do remédio. Sim. A gente precisa ter esse entendimento e buscar melhorar, para poder estar lá na frente, às vezes não está tomando, mas se necessário não tem problema, né? Mas como é interessante essas medicinas, né? Que não são novas, que como o senhor disse, já são antigas. Isso. E que muitas vezes a gente pouco é falado. Né? Isso. E vem também de um outro mito, tal da medicina alternativa. Não existe medicina alternativa. A medicina é medicina. Então eu tenho uma especialidade, uma terapêutica que é uma terapêutica oficial. Ela não é alternativa, ela é integrativa. Esse é o grande termo que a gente agora está colocando. É medicina integrativa. Integrativa. É aquela medicina que aborda o ser como um todo. Eu vou estar tratando a pessoa como um todo. Eu vou estar interagindo com as outras especialidades. A medicina integrativa. É assim que a gente fala. Como que surgiu esse desejo, essa vontade para atuar na homeopatia e na acupuntura, assim? Foi assim. Quando eu me formei, eu estava trabalhando no SF e aí fazendo clínica geral. E aí atendendo as pessoas, muitos voltavam, chegava dor de garganta, semana que vem voltava, dor de garganta de novo, mês que vem dor de garganta. E falava, mas... Eu falei, eu preciso buscar algo para ajudar melhor os meus pacientes. Não que o tratamento está incorreto, passar um antibiótico, está tudo certo, mas por que... E eu comecei a me questionar, por que algumas pessoas adoecem tanto?
ou estão sempre doentes, vamos dizer assim. E aí eu fui buscar dentro da medicina áreas que pudessem atuar de maneira para fortalecer as pessoas, equilibrar as pessoas. E foi aí que eu fui atrás das especializações de homeopatia e acupuntura, onde elas têm esse objetivo de reequilibrar a pessoa, fortalecer para que a pessoa adoeça menos, vamos dizer assim. Esse é o grande objetivo. Esteja mais fortalecida, não sei se... Isso, vamos dizer assim. E aí foram especialidades que me encantou, né? Onde eu tenho uma carta na manga a mais para poder estar ajudando as pessoas com esses medicamentos ou com as técnicas da medicina chinesa, para que as pessoas se tornem menos doentes, vamos assim falar, né? Então isso que me encantou nessas especialidades e que eu fui buscar no começo da minha formação. Sim, é interessante. E todos esses medicamentos, como o senhor disse, né? Eles são manipulados, podem ser manipulados aqui na nossa cidade mesmo. Sim, a gente tem a farmácia de manipulação aqui em São Gabriel, que tem uma farmácia completa, muito ética, muito correta, consegue atender os medicamentos que a gente precisa com certeza. Sim, muito interessante ter essas opções. Temos opções. Como o senhor disse, esse problema de garganta, eu sofri muitos anos de garganta, mas muitos anos assim. De um mês melhorava, outro mês não melhorava, se o clima seco, se chovia, se ficava de pé descalço. Então foi algo que eu sofri muito. Hoje, graças a Deus, um pouquinho melhorei. Mas assim, eu tenho que estar constantemente cuidando. Isso. Né? Isso é importante. Às vezes até a gente pergunta para a mãe da criança ou até para o adulto, fala assim, começou a ter muita dor de garganta. E às vezes a pergunta primeiro da consulta é, o que está acontecendo em casa? No caso de uma criança, né? O que aconteceu? Porque, na verdade, tem a bactéria, sim, que causa, mas existe um desequilíbrio. Lembra que eu falei no começo da questão do emocional? Sim. O emocional é a chave do adoecimento. Quando existe um desequilíbrio emocional, vai aparecer alguma coisa física na pessoa, concomitantemente. Então, às vezes, a pessoa adoece, e existe uma situação de crise, de estresse, de ansiedade, do ambiente, alguma coisa desequilibra aquela pessoa e ela começa a ser um campo minado. É igual eu falo, se a gente pegasse aqui, Edson, uma semente aqui e jogasse na mesa, uma semente de milho aqui, vai nascer? Não. Porque eu não tenho um terreno favorável. Sim. Ok? Se eu pegasse aqui, colocasse uma caixinha, colocasse um adubo, uma terra legal, uma iluminação, aguasse e jogasse a mesma semente, ela não nasce? Nasce. Porque eu tenho um terreno favorável. Então uma bactéria, um vírus, ele prolifera onde ele encontra um terreno favorável. O que é um terreno favorável? É um desequilíbrio da pessoa que está predispondo ao adoecimento. Esse é o segredo. Então, assim, a pessoa adoece onde ela pode adoecer, onde ela está favorável ao seu adoecimento. Sim. E a gente busca o equilíbrio para tornar esse terreno desfavorável, para ela adoecer menos, assim, vamos falar. É isso que a gente busca nesse nosso tratamento. É bem interessante, né? Ter esses entendimentos, né? Joia de a gente saber interpretar, como o senhor disse. Saber o que está acontecendo em casa, muitas vezes, né? A família ali e buscar uma solução, né? Realmente, né? E eu acredito que os senhores, como médicos do SF, é a porta de entrada para muitas vezes para atender as famílias, para contato, fica sabendo de violência, muitas vezes de abusos, fica sabendo de N fatores que tem as famílias passado, né? Isso, o SF é a porta de entrada do SUS, né? Pronto-socorro e o SF, começa tudo ali. Então as pessoas ou vão para o pronto-socorro ou vão para o posto de saúde e ali a gente atende, a gente vai estar triando e avaliando, então todos os problemas começam ali. E ali a gente vai ter a resolutividade. E o que for necessário a gente encaminhar para um setor secundário, a gente encaminha também, né? Às vezes a necessidade de uma cirurgia, de uma outra coisa, a gente vai estar encaminhando também, mas tudo começa no SF. Sim. E esse olhar que a gente acaba tendo um pouco mais amplo favorece para que a gente possa estar ajudando um pouquinho melhor as pessoas, né? Sim. Isso é fundamental. E, na realidade, voltando um pouquinho ao câncer, né, do Novembro Azul, câncer dos homens, a nossa população hoje tem sofrido muito com o câncer de próstata, o câncer masculino, vamos dizer assim? Tem sim. Então, é um câncer muito incidente, então é a segunda causa de câncer no homem, né? E ele tem consequências muito complicadas, né? Por quê? É um câncer que ele acaba se espalhando pela região pélvica, então complica muito para o homem, é uma situação muito, muito triste para o homem. E a gente tem muitos casos ainda. Daí a importância da gente estar conscientizando, que não esperar chegar a uma situação avançada para buscar o atendimento, onde a gente às vezes não vai conseguir ter uma chance de cura grande. Buscar antes. Prevenção, para que a gente possa, se tiver no começo, resolver logo e a pessoa ter qualidade de vida e viver bastante, né? Sim. E viver bem com qualidade de vida. Sempre eu enfoco
cuidar da saúde. A gente precisa começar a ter isso na mente, né? As famílias têm que começar a ter esse pensamento, cuidar da saúde, a importância de cuidar da sua saúde. A pessoa, quando ela não tem saúde, não trabalha, não estuda, não tem o que fazer. Quando você tem saúde, você vive. Então, você tem que ter saúde para ter uma qualidade de vida, para você poder estar vivendo e fazendo o que tem que fazer aqui, que tem que fazer, né? Sim. Isso é importante. O senhor acredita que para nós mudarmos um pouco essa realidade, eu sei que nós fazemos campanha, né, Novembro Azul, falamos na rádio, né, estamos gravando esse podcast. O senhor acredita que talvez nós fizéssemos alguma coisa ligada às crianças ou aos adolescentes para chegar em casa e incentivar o pai, o avô, né, o irmão, o tio? Isso é fundamental. Primeiro, pensando nas crianças, que é o grande estímulo, né? Que elas sensibilizam muitas vezes os pais. Sim. É muito importante, né? Quando uma criança, ela toca o pai, né? Ela toca o pai, com certeza. Eu acho que esse talvez seria um grande foco para a gente, às vezes, mudar um pouquinho a consciência de muitos adultos, começando até pelas crianças, né? Que são o futuro nosso. Nas escolas, né? Nas escolas, tá capacitando de maneira... Levando conhecimento. Isso é fundamental. Essa questão de educação em saúde que a gente tinha que ter mais, que nem a gente conversou. A gente precisa mais disso para que a gente comece a ter uma cultura de saúde mais forte, para que a gente tenha adultos saudáveis e a gente consiga viver bem mais, né? É importante um hospital, é importante tudo, mas se a gente tiver saúde, a gente precisa ir menos no hospital. Sim. Então, agora, se a gente fica doente, a gente precisa cada vez mais hospital e fica difícil, né? Fica difícil. E saudável é outra história. E a gente precisa focar na medicina preventiva, cuidar da saúde. É fundamental. Seria interessante, talvez, uma dica, né, para o nosso prefeito ou futuro prefeito aí que tiver, implantar essas educação em saúde, né? Até a questão da educação financeira também é importante para os nossos, com certeza, essas crianças, adolescentes, né? Com certeza. Para a gente começar a gerar essa cultura do cuidado, toda essa questão desde o início, né? Porque uma vez que nós investimos nessas crianças, serão adultos melhores, adultos que talvez não sofrerão câncer, que cuidarão mais da sua saúde, terão uma qualidade de vida melhor, porque nós sabemos que a tendência do mundo é cada dia ficar mais pior, né? Com certeza. A gente vê a questão climática, né? Sim. A gente está com um problema de clima esse ano, tivemos um começo do ano chuvoso, um inverno curto e estamos num calor imenso. Um clima totalmente alterado, né? E a gente faz parte da natureza. A gente vê esse desequilíbrio na natureza, a gente vê as pessoas também cada vez mais doentes. Sim. Isso não é bom, esse adoecimento todo que a gente está encontrando aí. Isso é preocupante. Com certeza. É investir nas crianças, nos adolescentes, né? Incentivar o esporte, incentivar com certeza. Toda essa questão cultural também que é importante, né? Levar essa questão da música para as escolas, né? Isso. Essa questão da saúde. Eu lembro, talvez não tem muito com o assunto, mas eu lembro que o dentista muitas vezes passava na escola São Gabriel, quando nós éramos, não vou dizer adolescente, mas criança. Então ele passava uma vez por semana falando para nós a grande importância de escovar os dentes, né? Que era algo que se fazia muito. Isso. E hoje, não, eu acredito que não tem mais essa cultura, né? Não sei se tem. Não, hoje naquela época antiga, os dentistas eles tinham consultório na escola. Uhum. Então o dentista ele atendia na escola. Então Sim. Tinha o Clóvis que atendia no Bernardino, o Mitiro atendia na escola São Gabriel, eu lembro desse pessoal. E hoje, quem não tem mais, mas o SF ele faz uma campanha, ele faz um atendimento, o dentista da Estratégia de Saúde de Família, ele vai até a escola fazer uma campanha, ensinar a escovar o dente. Então hoje o dentista do posto vai à escola fazer esse trabalho. Hoje tem esse trabalho feito, eles vão fazer nas campanhas, então funciona. Para gerar essa cultura, né? Exatamente. Mas é muito importante a gente incentivar isso. A gente precisa ter muito isso. E nada melhor do que a gente estar investindo nas crianças, nos jovens, para que a gente tenha adultos mais saudáveis. Sim. Isso é fundamental. E até levar essa cultura para dentro de casa, né? Com certeza. Com certeza. Né? Seja a questão da saúde do corpo humano, seja a questão financeira, né? A saúde financeira, educação financeira, né? A palavra certa. Mas então gerar essa questão cultural, eu acho que é muito importante investir, né? Para nós termos uns adultos cada dia melhores e ter esse crescimento, né? Doutor, o que o senhor falaria hoje para os nossos homens aqui do nosso município? Assim, qual o recado que o senhor falaria para eles que estão nos assistindo, estão nos vendo? O recado é
Vamos cuidar da saúde, vamos se preocupar mais com a saúde, vamos buscar um médico para fazer uma avaliação, ver que exame que você precisa fazer, para que você possa manter a sua saúde. Não procure só um médico quando você estiver doente, é importante, lógico, mas cuide da sua saúde. Vá ao médico, faça os seus exames, o médico vai estar avaliando cada caso, qual exame que você precisa fazer. Converse com o seu médico, isso é fundamental para que você tenha saúde e viva bastante melhor. É importante cuidarmos da nossa saúde e cuidar dos nossos amigos, nossos pais, nossas famílias. Com certeza. Eu acho que é um assunto muito pertinente que nós não devemos, como disse, né, só falar em novembro, mas eu acredito que nós precisamos falar todo Sempre momento. falamos. A gente acaba dentro do posto de saúde, a gente Sim. fazendo as campanhas, a gente fala independente da época, né? Sim, Claro sim. que nem esse mês é um mês de conscientização, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, então a gente está focando muito, né? Mas a gente busca no dia a dia. Durante a consulta, eu atendo um homem, eu vejo a situação dele, peço um exame necessário, a gente avalia, começa tratamento, identifica. Então, o nosso dia a dia o ano todo a gente está na nativa em relação a isso. A gente busca fazer isso durante o ano todo, né? Para que não chegue a um quadro mais avançado, que é difícil. Toda doença, depois que você tem um quadro avançado, depois que você tem um quadro grave, é difícil. Trata-se, a medicina é avançada hoje, mas é mais difícil. E a gente vê o benefício que é quando você identifica no começo. Quando você trata no começo, quando você... É outra história, é outra estrada, você vai andar por outra estrada. Sim. Vai conseguir atingir o alvo mais fácil, né? Isso. Porque uma vez ele pode se tornar metástase, pode se tornar várias coisas, Muito né? mais difícil, exatamente. No corpo humano. Doutor, o PCA, ele mede o índice do... O PSA é uma enzima produzida pela próstata, onde ela vai estar aumentada ou não durante um problema de próstata. Isso é uma boa pergunta e é importante a gente esclarecer. Quando a gente vai fazer esse exame de sangue para identificar alguma questão de próstata, a gente primeiro tem que orientar o homem uma coisa, né? Ele precisa de alguns critérios para fazer esse exame. Ele não pode ter relação sexual 2 a 3 dias antes, não pode andar a cavalo, moto, bicicleta, algo nesse sentido, porque vai alterar. Por exemplo, a pessoa chega, vai fazer um PSA, teve relação na noite, vai vir com o PSA alterado. Falou, não, você tem um problema de próstata. Às vezes não é, foi só ele fez um exame mal feito. Não o exame mal feito, mas não foi instruído como fazer. Então, ele precisa fazer o exame corretamente, e esse exame... ele pode estar alterado no câncer de próstata, né? Ou outras doenças da próstata. Ele pode estar aumentado. Aí a gente identifica qual é o problema de próstata para poder tratar. Por exemplo, um PSA aumentado pode ser que ele não tenha um câncer de próstata. Ele fez o exame correto. Pode ser que ele tenha uma inflamação na próstata, tal da prostatite. Vai tratar, resolvido. Pode ser que ele tenha um câncer de próstata. Então daí a importância de... não é só o PSA, é uma consulta, uma avaliação médica, uma conversa. Às vezes associar com outros exames, o toque é muito importante, para a gente identificar e poder fazer um tratamento correto. O PSA, ele deve ser feito a partir dos 45, como, né? Todos aqueles índices, né? A partir dos 45, 50. Em média, a gente, a partir dos 50, em média, né? A partir dos 50 anos, em média, de acordo com cada caso, mas aqueles que tiveram pais ou irmãos com câncer de próstata jovens devem procurar já o médico antes, fazer antecipado. Então, 40, 45, em média, a gente já começa a pensar nesses exames já. Doutor, talvez é um preconceito que as pessoas às vezes pensam para detectar o câncer, alguma alteração. Hoje nós temos a medicina muito avançada. Existe o toque e existe o exame de sangue. Qual que é o mais indicado? Ou todos têm que fazer? Na verdade, é assim, a gente precisa... O PSA é fundamental, mas não é só esse exame. Se eu fizer só esse exame, eu não vou estar identificando o problema. Eu preciso associar um outro exame. Sim. O toque é fundamental. Por que é fundamental? Porque com o toque, o médico, um exame rápido, indolor, prático, ele vai poder tocar a próstata do homem e identificar se tem algum nódulo, se ela está endurecida. Ali ele já pode até pensar num diagnóstico de um câncer. Então é fundamental eu associar. Ah, mas tem gente com preconceito, não vou fazer esse exame. Aí a gente pensa em outros exames numa situação como essa. Lógico, existem outros exames da medicina muito avançada, mas é um dos exames fundamentais de se fazer. E na realidade, o resultado ele é imediato, né? Na hora. Você já consegue identificar, como o senhor disse. Na hora, então é prático, rápido, durante a consulta, no consultório, um exame muito tranquilo.
e é fundamental, A fundamental. partir dos 50 também. Em média, a partir dos 50 anos ou 45, né? Se casos na família a gente pensa mais cedo também. Então, tudo depende de cada caso, né? Sim. E, como nós falávamos antes um pouquinho, e a questão é cuidar muito da alimentação, a questão do esporte, a questão de sobrepeso. Fundamental. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, comendo errado, sedentarismo, vai adoecer de alguma coisa. Vai adoecer de alguma coisa. A gente precisa tentar ter uma vida o mais saudável possível, porque por mais às vezes que a gente tenta ter uma vida saudável, a gente às vezes não come coisa saudável. Sim. Então já não é fácil, né? Então a gente precisa tentar ter uma alimentação melhor, a gente precisa fazer exercício físico regular, cuidar com alguns tipos de alimentos, para que a gente possa ter menos chance de ter algumas doenças. O câncer de intestino também, ele é um câncer que tem acometido muitos homens também. Bastante também. Ele tem uma incidência bastante grande, né? O câncer de intestino. E a gente precisa estar avaliando. Então, muitas pessoas têm problemas digestivos, muito. O problema digestivo é um problema campeão de consulta, né? As pessoas têm muitos problemas. Da importância de buscar consultar. Sim. Onde o médico vai estar vendo. Que exame será que eu vou ter que fazer no teu caso? No teu caso, vou fazer uma colonoscopia, vou fazer uma endoscopia, vou fazer um ultrassom. Vamos estar no exame clínico, vamos estar identificando alguma coisa. É fundamental. Sim. Então, daí a importância de uma boa consulta, uma boa avaliação, identificar precocemente isso também. Com certeza, o homem cuidar verdadeiramente da sua saúde, né? E entender, esses dias nós estávamos com Outubro Rosa, conversando com as mulheres, algo muito interessante, né? Até o eu te amo, ele vem primeiro. Isso. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos primeiro. Exatamente. Nós precisamos, a gente sabe que muitas vezes é difícil por causa da rotina do dia a dia, muitas vezes tem o preconceito, o que eu vou fazer lá no posto, o que eu vou falar, né? Muitas vezes a gente fica pensando nós homens, mas eu acho que nós precisamos, talvez, a gente tenha essa vergonha, mas que nós possamos fazer por nós e pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas. Isso. Né? A gente cuida da gente, mas o cuidar da gente tem outras pessoas atrás da gente ou do lado da gente, que a gente tem que pensar. Certeza. As pessoas têm esposa, têm marido, as pessoas têm pais, têm filhos. Sim. Essas pessoas precisam da gente, então a gente tem que cuidar da gente e pensando nos outros também. É fundamental a gente se cuidar. Ter essa cultura de cuidado. A gente precisa cuidar mais. De olhar para si próprio. Olhar para si próprio. Se perceber mais. E até uma interessante, porque dentro da homeopatia, quando a gente aborda a consulta, que é uma consulta ampla, a gente pergunta algumas características. Como que está seu intestino? Como que está seu sono? Coisas às vezes simples e a pessoa, às vezes, não sei, normal, não sei te responder isso. E a gente observou como que as pessoas elas estão perdendo a questão de estar se observando, se tocando, se enxergando, se sentindo. Sim. As pessoas às vezes não sabem coisas simples dela, como que seu intestino é regular, não sei, será que é normal? Então as pessoas estão perdendo, a gente precisa se observar, a gente precisa se enxergar, se tocar mais. Até facilita para o médico, quando o médico te pergunta, você fala, não doutor, isso aqui era assim, agora está diferente. Opa, é diferente. Melhorou, né? Eu tenho uma pinta no meu braço, essa pinta está mudando. Doutor, não era assim, ela está mudando. É importante a gente se observar, se conhecer, para a gente poder tratar melhor até a pessoa. Com certeza, né? É o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Mas talvez um grande problema de nós seres humanos, né? É deixar para depois. Depois eu vejo, depois eu faço, né? Então é sempre postergar. Isso. Né? E isso dá problema, né? Essa questão de a gente estar deixando para depois complica. Tem uma frase famosa do Dr. Laí Ribeiro, né? Que fala assim, quem não tem tempo de cuidar da sua saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Sim. Ou seja, não tem o tempo, aquela correria, tem que trabalhar, tem que fazer isso, faz aquilo. Quando você fica doente, você vai ter que ir no médico. Tem que tirar você vai parar, mas não tem jeito, porque doente ninguém trabalha, você não rende. Então, não vai ter tempo de cuidar da saúde, mas um dia você vai cuidar da sua doença. Isso não é bom. Sim. A gente não precisaria estar doente, a gente precisaria cuidar só da saúde, que você continue trabalhando, você se sente bem. Sim. Aí a importância disso. Doutor, eu quero te agradecer a todos que estão nos assistindo até aqui. Acredito que foi uma conversa muito esclarecedora, muito top. Eu acredito que foram pontos muito importantes. Eu queria que o senhor deixasse
as suas considerações finais para o nosso telespectadores que estão nos assistindo. E mais uma vez, muito obrigado, doutor. Obrigado. Queria agradecer ao vereador Edson pela oportunidade de estar aqui falando com a população de São Gabriel do Oeste, pela oportunidade de estar aqui falando da medicina de família, da homeopatia, da acupuntura, dessas especialidades médicas que são fundamentais na saúde pública hoje de todas as pessoas, e dizer que as pessoas precisam cuidar da sua saúde. Foque na sua saúde, cuide da sua saúde, pense em você e na sua saúde para que você possa ter uma vida longa e com qualidade de vida. Esse é o grande recado, para você tenha vida plena. Tá ok. Eu quero te agradecer você por estar assistindo esse podcast, quero que você compartilhe com seus amigos, que você incentive o seu pai, os seus avós, né? A sua mãe, a sua família, os seus irmãos a procurar um médico, a fazer os exames regulares, né? Que você possa procurar ajuda, que você tenha essa sabedoria de não passar aquilo que você está passando sozinho, que você possa ir até os SF. Nós somos 10 postos de saúde aqui em São Gabriel do Oeste, então é muito importante você, população, cuidar de você, né? Que você consiga arrumar esse tempo antes que alguma doença chegue até você. Que você possa cuidar de você e sabe que você é a pessoa mais importante, né? Uma vez que nós estamos bem, nós vamos conseguir cuidar do outro. Quero te agradecer, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida do doutor também. Obrigado. Nosso muito obrigado e que tenhamos um final de semana abençoado e Deus abençoe você. Obrigado.